Gon 1385, também do Instagram. Gostaria de saber mais sobre Anunnaki e reencarnações, vida pós-vida, após esta dimensão densa. Grato. Nossa, hoje está todo mundo inquieto. Gon, olha, de todas as tabletas que foram traduzidas, e aquele sumeriólogo, o Kramer, que é uma das referências mais constantes do sítio, ele chega, tem um lugar, qual que é o livro? Acho que é Suméria, o berço da civilização, se eu não me engano. Tá? É um livro de arqueologia, né, em sua raiz. O Kramer, ele é sumeriólogo, né, mas ele cita em algum momento que os sumérios, eles não tinham uma concepção muito... Pareciam não acreditar em vida após a morte. Parece que os Anunnaki, nessa época, não haviam passado esse tipo de conceito espiritual de vida após a morte, reencarnação. Não há, no texto algo assim. Mas se a gente vai para outras mitologias, a egípcia, a gente vê o livro dos mortos, de Thoth. O Sitchin apresenta como sendo, na verdade, uma ideia do Marduk, né, que ele fez para enrolar os faraós, para comprar a ideia dele. Mas o livro dos mortos é vendido como tendo sido escrito pelo Thoth, que é o Ningizir. Né? E o Marduk é o Ra, né, egípcio. Enfim, o Thoth teria escrito o livro dos mortos com uma ajuda para os faraós encontrarem o caminho espiritual para a vida eterna, para se juntarem aos deuses no reino celestial. Às vezes me dá muito a impressão de que ele escreveu isso como um guia mesmo para os próprios Anunnaki que morreram aqui na Terra, na densidade dessa 3D, da nossa Terra, morreram e ficaram presos, né, os espíritos aqui, pudessem ter uma orientação de como a alma migrar, por, sei lá, para um buraco de minhoca no espaço, sei lá, migrar de alguma forma para o planeta de origem. Eu acho que para o espírito tudo é possível, né? A gente não conhece, a gente é um conhecimento que a gente só vai saber mesmo na hora que estiver do outro lado, né? Mas os sumérios mesmo não tinham esse conhecimento, esse entendimento. Parece que não foi passado para eles esse conceito de vida após a morte. Né? Havia muito conceito de céu e inferno, né? Ou pelo menos de inferno tinha. Né? Todo mundo tinha medo de ir para o inferno. Na Grécia, o inferno era o território de Hades, né? Que na mitologia suméria é o Nergal, que é esposo, marido da Ereshkigal, que na mitologia suméria é a Perséfone. Obrigada, viu, Martina, Pelé? Valeu. A Ereshkigal, na mitologia grega, é a Perséfone. Tá? E o Hades, bom, os dois, o casal, cuidavam do mundo inferior, que para os gregos era o inferno. Gente, está super agitado. Se não parar, eu vou ter que parar a live. Por algum motivo, hoje eles estão bem agitados. Vamos ver se para, se sossega. Pelé!
O interessante do inferno grego é que não era um lugar quente, era um lugar gelado, o que às vezes me faz quase que entender que essa base do Nergal e da Ereshkigal, que o Sitchin sugere que é no sul, lá na pontinha da África, talvez seja na Antártida. Talvez essa base do Nergal, que consta no livro Perdido de Enki, né? Um observatório onde eles tinham controle de tudo que estava acontecendo, era um mundo, na verdade, gelado, né? Porque é ele que dá o aviso de que as geleiras estavam derretendo, etc. E tal. Não sei, me dá muita impressão de que esse território do Nergal e da Ereshkigal, que é o Hades e a Perséfones, é a Antártida. Porque na mitologia grega, o inferno dos gregos é gelado, não é quente. Isso que é muito interessante. Então, assim, por outro lado, é um inferno, né? Trabalhar embaixo da terra, quente, né? O suor escorrendo pelo rosto, com aquela poeira toda. É um inferno, realmente. Imagina se passar o resto da vida numa prisão, trabalhando ali, batendo picareta para o resto da vida. Um inferno, realmente. Me parece. Então, os sumérios tinham esse conceito de inferno como um castigo, realmente, para quem não se comportasse bem. E nos textos é mostrado muito essa ameaça, né, para os terrestres. Se não se comportar bem, você vai para o inferno, você vai para o mundo subterrâneo, né, que é nas minas. Enfim, são questionamentos que eu estou levantando, são hipóteses, são especulações, como sempre, tá? Então, partindo da mitologia suméria, não. Eles não tinham esse conceito de vida após a morte, eles só tinham esse conceito de inferno, né? Se morrer, vai para o inferno. Para o céu, ninguém falava nada. A mitologia hindu traz muito o conceito da reencarnação. Né? E é da mesma época, são civilizações que se formaram na mesma época da Suméria, pouquinha coisa depois. Né? Então, eu citei 3 exemplos: egípcia, com o livro de Tote, a Suméria, que não tinha esse conceito nenhum de vida após morte, parece que morria e parava, acabava tudo ali. Aí tem um ponto da história onde a Inanna, isso na mitologia suméria, a Inanna, quando perde o Dumuzi, o amor da vida dela, ela desce no inferno, no mundo subterrâneo, no território de Hades e Perséfone, que é o Nergal e a Ereshkigal, e vai lá para resgatar o corpo do amado. É toda uma história muito incrível, na verdade, né? Muito interessante. E ela volta com o corpo e cuida dele, embalsama, e enrola em faixas, em tecidos, e preserva o corpo dele em algum lugar para que um dia ele ressuscite, volte. Então, é louco. Então, eu não sei se partiu da Inanna esse conceito de ressurreição, de que sim, o espírito podia voltar para o corpo, ou não é bem reencarnação, né? Uma ressurreição. Enfim, eu não sei te dizer, viu, bom? É complicado. Tem muitos conceitos, há muitos conceitos. A mitologia hindu deixa bem claro que sim, há reencarnação, que as pessoas voltam. Já lá na frente, no Novo Testamento, você vê que tem uma. Até Jesus meio que deixa entender isso, né? Quando ele pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Aí uns respondem: você é Elias, você é. Citam outros nomes, pessoas que já estiveram aqui e que já tinham morrido, ou tinham
sido levadas com Deus, né? Então, há um conceito não muito claro, mas parece haver um conceito, sim, de reencarnação, de vida após a morte. Enfim, é interessante, né? Mas na mitologia suméria mesmo não tem nenhuma referência, né? O que é muito estranho. Ou ainda não traduziram as tabuletas que falam sobre isso, porque até hoje foram traduzidas apenas 2.000 e poucas tabuletas, 2.500, eu acho. Muito pouco. Você vê que encontraram 25.000 tabuletas só na biblioteca do Ashurbanipal II, né, na Síria, na cidade de Nínive. E só dessas tabuletas, pouquíssimas foram traduzidas, e de modo geral, 2.000 e pouquinhas que foram traduzidas. Então, eu acho que ainda vem muita coisa, não vai ser revelado muita coisa ainda. Apesar de que a parte mais importante da história já foi revelada, né? Vamos para a próxima pergunta?